dolosos contra a vida, né, onde nós temos aí essa previsão constitucional de todo cidadão que comete um crime doloso contra a vida, seja ele um crime lá do artigo 121 do Código Penal, o homicídio, ou o crime de indução ao suicídio, ou a automutilação, lá do artigo 122, né? O infanticídio do artigo 123, ou o aborto do artigo 124, ou as tentativas desses crimes nos termos do artigo 14, inciso 2º, do próprio Código Penal. Então, o juiz ele vai presidir o tribunal do júri, vai realizar a dosimetria nos termos do que prevê o artigo 68 do Código Penal, mas, no fundo, quem vai julgar a inocência ou, se não houver como absolver a condenação, porque é mais fácil absolver, eu sempre costumo defender essa tese, basta fazer uma leitura do artigo 386 do Código de Processo Penal e ver ali que existe uma série de possibilidades a mais para que seja absolvido do que ser condenado, né? Nesse caso, por exemplo, o Conselho de Sentença vai ter que enxergar o dolo eventual, aquele dolo eventual na forma do que prescreve o artigo 18, inciso 1º do Código Penal, ou seja, na verdade, até onde que aquelas pessoas assumiram o risco de matar alguém. É muito difícil assim pensar. Como é que uma pessoa pode querer matar 242 pessoas, né? E ainda mais 600 tentativas, sendo que a tentativa ela acontece naquela terceira fase do crime, né? O crime é dividido em 4 fases. Tem aquela primeira fase, que é a cogitação, a segunda fase, que é a preparação, e a terceira fase, que é a execução. E quando ele executa, né, e não consegue consumar, que é a última fase, aí temos a tentativa, só que não consegue consumar por vontade alheia. Então, veja que a tentativa ela envolve aí uma vontade alheia. Vai ter que haver uma prova de que alguém entrou lá e não permitiu que aquelas pessoas consumassem aquela execução que já havia sido iniciada nas palavras do Ministério Público, né? Então, veja que um crime que traz aí uma série de pessoas, nós temos aí a coautoria lá do artigo 29 do Código Penal, haverá uma análise da participação de cada um dentro daquela teoria da individualização da pena prevista no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, né? A própria tentativa do artigo 14, inciso 2º, são muitos quesitos, muitas perguntas a serem respondidas, além, logicamente, do concurso formal lá do artigo 70 do Código Penal, né? Com a ação, a pessoa matou 242 pessoas. Será que existe realmente essa possibilidade desses réus, além da lógica de que eles assumiram o risco de matar essas pessoas, existia realmente a possibilidade deles tentarem matar essas pessoas, considerando aí as fases do crime, da execução e da consumação, ou seja, quando deixaram de consumar essas 600 pessoas, deixaram de consumar o crime de homicídio por vontade alheia. Alheia de quem? Vontade de quem, né? Então tem que ver, esses são os quesitos aí. Então nós temos vários quesitos aí que serão realmente buscados aí, segundo o entendimento do Tribunal do Júri, conforme aquele juramento do artigo 472 do Código de Processo Penal. Então, veja que o julgamento do Tribunal do Júri é diferenciado porque existe aí não existe tanta observação a exatamente o que está na lei, ou seja, não se segue muito aquela regra prevista no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, quando diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, que é o normal de um juiz singular, né? Juiz singular é aquele juiz que não julga, ele ele não julga baseado na opinião, né, no entendimento do tribunal do júri ou no conselho de sentença, melhor dizendo, que são aquelas 7 pessoas do povo que fazem esse julgamento, né? É muito comum você ver isso no direito americano, direito comparado, porque lá nos Estados Unidos todos os julgamentos são do júri, né?
todos, mesmo cíveis, composição de danos, quem julga é um conselho de sentença, né? Então, é diferente do nosso aqui, o conselho de sentença, conforme prevê o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, só julga os crimes dolosos contra a vida, dolosos, né? Aí nós temos que excluir desses dolosos aí, que muita gente pensa, os latrocínios, por exemplo, do artigo 157, parágrafo 3º, a lesão corporal seguida de morte, do artigo 129, parágrafo 6º, né? São crimes que têm aí, na verdade, essa conduta uma conduta que a intenção da pessoa não é de cometer a morte. O dolo não é a morte de ninguém. Acontece por acidente, né? Por exemplo, a lesão corporal seguida de morte, a intenção é dar um soco no outro, aí acaba caindo, batendo a cabeça e morrendo. Então, no primeiro momento, nós temos aí o dolo, que é lesionar, e o segundo momento, que nós vamos ter aí a culpa, quando ocorre a morte. Então, nós temos aí o préter doloso. O crime préter doloso não é competência do tribunal do júri. Então, vejo que é muito difícil enquadrar essas 878 acusações, todas elas nessa situação de que houve a intenção, houve pelo menos a assunção do risco, por isso o dolo eventual, conforme prevê o artigo 18, inciso 2º, do Código Penal. E também as tentativas, né? Para que seja julgado pelo tribunal do júri, tem que ser, no mínimo, aí, uma tentativa de homicídio, como prevê o artigo 14, inciso 2º do próprio Código Penal. A tentativa é quando a pessoa deixa, ou seja, o acusado deixa de consumar o homicídio por interferência alheia ou por vontade alheia, né? Alguém vem e não permite que ele acabe consumando esse crime. Então, vejo que é muito complicada a situação, mas existem aí os meios de prova, né? Como já vimos várias vezes, o ônus da prova é daquele que alega. Então, o que prevê o artigo 156 do Código de Processo Penal traz exatamente essa necessidade aí de que se junte lá naquela balancinha que nós estamos acostumados a ver, as provas documentais, testemunhais, periciais, que demonstrem essa situação de tentativa de homicídio ou mesmo dos homicídios, né? Os 242 homicídios na forma do dolo, não o dolo direto, né? Porque realmente provar que eles queriam matar aquelas pessoas, mas não há necessidade, porque não é o caso, mas é o caso de provar que eles assumiram um risco, né? Assumiram um risco quando colocaram, por exemplo, a esponja lá, o material aquele no teto, né? Mas o que eu estou achando nesse processo, como eu já falei, é bom que os senhores deem uma lida nesse artigo 212 do Código de Processo Penal, a mesma coisa que acontece lá no artigo 459 da Lei 13.105 de 2015, aonde não pode de forma nenhuma induzir a resposta, tanto na oitiva das testemunhas, como é o momento que estamos passando agora, quanto no interrogatório dos acusados, né, interrogatório dos réus, nos termos do artigo 185 do Código de Processo Penal, que deverá ocorrer amanhã. Então, lá é o chamado pai-bola, né? Perguntou, respondeu de forma bem objetiva, sem nenhuma forma de indução. Então, isso é que prevê o artigo 212 do Código de Processo Penal. Aí depois vem a fase dos debates, né? Os debates aí vêm, na verdade, aquelas 2 horas e meia de manifestação do Ministério Público, depois 2 horas e meia aí para os advogados, aí depende da situação, poderá ser repartido ou não, aí depois vem a réplica, depois vem a tréplica, não é verdade? Até sair a sentença, e aí que o tribunal do júri vai se manifestar, declarando culpado ou inocente, e declarando-se logicamente culpado, o juiz vai aplicar a dosimetria, conforme prevê o artigo 68 do Código Penal, né? O artigo 68 do Código Penal traz a forma como deve se calcular a pena, e quem faz esse cálculo é o juiz. Então, o tamanho da pena, melhor dizendo assim, é o juiz que vai fazer. Agora, quem vai decidir quanto a forma, né? Está lá do artigo 482 e seguintes, na resposta aos quesitos, né? A quesitagem. Então, dei uma olhada no artigo 482 do Código de Processo Penal,
para ver a quesitagem. Eu acredito